Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Tramontana Consórcios aqui no YouTube. O meu nome é Eduardo Baiuc, talvez mais conhecido como Beiuc, e faço esses vídeos aqui com muito carinho para que vocês conheçam um pouco mais esse segmento que cresce a cada ano aqui no Brasil. E 2025 já foram mais de 70 bilhões de créditos disponibilizados. Imagina só a galera, quanta gente e quanto dinheiro foi para a rua por conta das contemplações que o consórcio entrega. Hoje eu vou falar justamente sobre isto. O que vale mais a pena? Uma carta contemplada ou contemplar o seu próprio consórcio? Obviamente, este assunto vai ser mais voltado para aquelas pessoas que pensam no consórcio para aquisição. Ou seja, comprar o seu próprio imóvel, comprar o seu próprio carro, é para esta galera. Então, se você tem essa dúvida, se está pensando em comprar um imóvel, fique aí que você vai ver o que vale mais a pena para o seu bolso. Tomar o meu último gole de café aqui, que o meu marketing, o Elvio, você já conhece, disse que não está funcionando aqui no nosso layout a caneca, então o meu último golinho deixei para lá, mas vamos ao que interessa. Até alguns anos atrás, talvez eu nem precisasse fazer esse parênteses aqui antes de começar o nosso vídeo, o nosso tema sobre o que vale mais a pena, uma carta contemplada ou um grupo em andamento onde o próprio cliente contempla o seu crédito através dos lances. Porque até alguns anos atrás era só isso que existia, o consórcio a nível de aquisição. Ou seja, a pessoa queria comprar o seu carro, a sua casa, a sua primeira casa, o seu primeiro imóvel, ou ir para um maior, ou até mesmo para lazer, sei lá, não importa. Mas só se tinha este conhecimento. A gente vem falando muito aqui no YouTube, na nossa série do Consórcio 4.0, nos nossos conteúdos no Instagram, a desmistificação, a transformação que ocorreu no mercado, e o consórcio acontece como também uma ferramenta de investimento muito potente, através das alavancagens, onde eu consigo ganhar dinheiro através da carta contemplada, consigo compor patrimônio, consigo até ter uma renda em cima disso, mas não é papo para esse vídeo. Só estou fazendo esse parênteses para mostrar que este vídeo especificamente não é para quem busca o consórcio a nível de investimento. Ou não deveria ser, né? Porque a nível de investimento haveriam outras maneiras muito mais eficientes e muito mais rentáveis. Então é para um público, sim, que pensa no consórcio a nível de aquisição. Tá já com aquele imóvel em vista e quer muito comprar, já perdeu daqui a pouco um imóvel, uma oportunidade, agora vai se mexer para conseguir o crédito para comprar o próximo que aparecer, ou vai querer trocar de carro. É para essa gente que tá com aquilo que eu costumo falar, daquele desejo ardente de consumo. Às vezes não se planejou com antecedência, tá tudo certo, esse vídeo não é sobre isso. Às vezes as coisas aparecem e a gente precisa solucionar. Claro que quanto mais eu consigo me antecipar aquele desejo, mais rentável ou mais econômico vai ser a minha aquisição. A minha compra vai conseguir, de maneira planejada, me trazer economia para o bolso. Mas às vezes não acontece e tá tudo certo. Como eu digo, esse vídeo não é sobre, esse canal não é sobre o que é certo, o que é errado, é justamente encaminhar a informação aí para esse lado da tela e deixar que vocês decidam se é bom ou se é ruim. Mas vamos lá, aquelas pessoas que buscam o consórcio a nível de aquisição, elas geralmente têm 4 opções: comprar à vista, né? Mas se elas quisessem comprar à vista, elas não estariam assistindo possivelmente esse vídeo, e nem se fala apenas numa questão financeira. Às vezes comprar à vista não é o mais interessante com a taxa Selic como ela está hoje, porque esse dinheiro pode ficar parado, o rendimento desse dinheiro parado, pagar as parcelas do consórcio. Mas enfim, ela pode comprar à vista, ela pode financiar, mas pela mesma lógica da taxa Selic, os juros lá em cima, ela acaba não gostando e ela vem para o consórcio. Quando ela vem para o consórcio, ela tem 2 possibilidades: a carta contemplada e a contemplação própria. Geralmente, o que eu vejo aqui é as pessoas, em grande parte, buscarem por cartas contempladas, aquelas que já estão com esse desejo mais latente. Mas elas se deparam com uma realidade que talvez elas não conhecessem ainda, e abre-se a possibilidade dela mesma contemplar o seu próprio crédito. E ela tem essas 2 decisões. As 2 decisões vão trazer seus benefícios e as 2 decisões vão trazer os seus desafios. E esse vídeo
é justamente para conseguir apresentar para vocês o que uma traz de melhor do que a outra e eu depois particularmente vou dar até a minha opinião. Então, se você quiser saber a minha opinião de um profissional que faz isso há mais de 10 anos, já lidou com diversas situações, no final do vídeo eu vou contar o que eu acho mais interessante. Mas vamos lá. A carta contemplada, para quem não sabe, ela é um crédito que já está disponível para uso. Ou seja, alguém foi lá, fez o seu consórcio, geralmente o investidor, aquele que eu citei no primeiro momento do nosso vídeo, foi fazendo os pagamentos, os investimentos mensais das suas parcelas e contemplou esse crédito. Ao invés de utilizar esse crédito, ele tem a possibilidade de vendê-lo e ganhar uma grana, lucrar. É isso que ele espera fazer, é isso que vai acontecer. Nesse momento, tu tá do lado de quem compra, mas tu poderia estar do lado de quem vende e também estar ganhando uma grana como esse cara. Esse cara que vai vender a carta, obviamente ele quer recuperar aquelas parcelas que ele investiu e ele quer também lucrar. Ele não quer apenas recuperar, porque senão não faria sentido algum. E esse valor que ele cobra, nós chamamos ele de ágio. Então, o ágio é o valor de entrada a ser pago para o proprietário da carta, para que então ele disponibilize o uso do crédito para ti, para que ele transfira esse crédito. Esse ágio, hoje, a realidade dele do mercado, e quando eu digo hoje, eu digo de uns 5 anos para cá, não mudou muito. Ele gira em torno de 40% aproximadamente. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou utilizar uma carta de R$1 milhão. Uma carta de R$1 milhão, ela vai ter uma entrada aproximada entre 400 mil, aproximadamente, e 450, às vezes 500, às vezes 420, vai ficar aí nesta faixa. E aqui um parênteses muito importante, pessoal, se você está procurando por carta contemplada e está encontrando algo que foge muito disto, vai correndo, mas de maneira muito rápida, para o outro lado. Não para o lado ao encontro da carta. É realmente se afastar muito. Porque no mercado de consórcio, assim como na verdade todos os mercados, existem os bons e os maus profissionais. E os maus profissionais dão golpes. Golpes de tirar o seu dinheiro do bolso e levar para o bolso dele sem escrúpulo nenhum e sem se importar com nada. São pessoas que trocam de endereço, assim como trocam de roupa, trocam de CNPJ, assim como trocam de calçado. Então eles não se importam do que eles vai fazer, o que vai acontecer, porque sequer, muitas vezes, eles são encontrados. Então muito cuidado. Cartas contempladas vão partir de, no mínimo, 40%. Eu tô falando isso, pessoal, não é com achismos, porque a gente atende o telefone e muitas vezes as pessoas ficam brabas com nós. Olha que loucura, né? Eu falei, a gente atende o telefone e me senti até um pouco ultrapassado, mas ainda ligam aqui no nosso telefone fixo. Pode parecer surpresa, porque o mundo tá muito acelerado, mas ligam. E aí querem saber sobre as cartas contempladas, a gente explica essa mesma coisa que a gente explicou para vocês, e eles dizem, mas eu consegui aqui 1 milhão por 100 mil, 1 milhão por 200 mil, 1 milhão por 80 mil, cara, loucura. A gente tenta fazer com que essas pessoas não tomem esses golpes, e a gente consegue evitar um monte desses golpes, mas tem aqueles que ficam bravos conosco, achando que nós é que estamos querendo tirar o dinheiro deles. E quando eu falo 40% no mínimo, eu não estou falando de Tramontana Consórcios. Eu estou falando de mercado de consórcio, corretoras de uma maneira geral. Então, muito cuidado. Fecha esse parênteses aqui. Então eu sei que uma carta contemplada vai girar com ágio de 400 a 450, às vezes vai mudar isso de acordo com o que aquele cliente pagou ou não. Então vamos ver o custo efetivo total de uma carta contemplada. Vou puxar o notebook para cá. Não sei se vai ficar bonito no layout, mas agora eu preciso. Mas vamos lá. Eu selecionei uma carta de 1 milhão e 64 para ficar próximo ali ao exemplo que eu dei de 1 milhão. Essa carta de 1 milhão e 64, o cliente foi contemplado, se recomprou esta carta e agora ela está no mercado. O valor inicial pedido por ela é 476 mil, ou seja, bem próximo ali aos 45% que nós mencionamos. As parcelas têm o valor de 6.959. Para um crédito de 1 milhão, se a gente for levar em comparação ao financiamento, olha,
mamão com açúcar. R$7.000 para um crédito de mais de 1 milhão é algo realmente muito bom. Então, se nós multiplicarmos a quantidade de parcelas vezes o valor dela, nós encontraremos um saldo devedor para esse crédito. Lembra, o crédito é 1.064.000. O saldo devedor deste crédito é R$1.384.841. Esse é o saldo devedor. Então, se eu somar o valor de entrada, eu vou precisar aqui do meu celular, eu consigo encontrar o custo efetivo total da operação. 1.384.841 mais 476.500. Eu tenho um custo efetivo total de 1.861.000 para que eu consiga retirar um crédito de 1.064.000. Eu tenho uma cobrança de taxas e administrativas e mais o ágio de aproximadamente R$800.000. Talvez você se pense, nossa, mas para R$1 milhão eu vou pagar 1.800.000. Ela não é a opção mais econômica se a gente for pensar em consórcio. Não é. Mas se a gente for levar em comparação com um financiamento, hoje um crédito de R$1 milhão financiados vai ser sim superior a 3 milhões. Então, nesta comparação da carta contemplada com o financiamento, a carta contemplada ela vai sempre, ou na grande maioria das vezes, ganhar de um financiamento. Então eu tenho aqui a carta contemplada, eu pego o saldo devedor daquela operação, que é parcelas vezes o valor dela, então quantidade de parcelas vezes o valor dela, mais o que eu vou pagar de ágio, que eu encontrei arredondando 1.800.000. Se eu pensar em fazer a mesma operação contemplando o próprio crédito, e aí, nessa simulação, a gente vai utilizar esse mesmo aporte de investimento, 476.000, para que a gente consiga fazer a mesma comparação, porque se a gente mudar os valores, a comparação fica injusta, fica meio sacana. Então, eu contratei um crédito de R$1 milhão. Eu escolhi o grupo certo através do levantamento que o meu corretor fez e 476.000 dentro deste grupo é um lance que me dá uma perspectiva bastante positiva de contemplação, que é o que eu espero, porque se eu estou buscando uma carta contemplada eu tenho pressa, porque eu tenho aquele desejo ardente, mas eu achei o custo da operação muito alto, então eu estou disposto a, daqui a pouco, botar um pouco o pé no freio, mas nem tanto. Eu consigo trabalhar na minha contemplação desde que ela não demore muito. Então eu preciso encontrar o grupo correto. E aí, para R$1 milhão, eu vou pensar aqui numa taxa de administração média do mercado em torno de 23%. Então eu já consigo pensar que o custo da minha operação inicial é 1.230. Eu tô com a cabeça do 1.230.000. Qual é a grande sacada aqui, pessoal? Esses R$476.000 que a gente vai ofertar de lance no nosso exemplo, ele vai totalmente abater do teu saldo devedor quando a contemplação ocorrer, diferentemente da carta contemplada. A carta contemplada, lembra, nada mais é do que o lucro de quem está vendendo. Aqui vai abater tudo do teu saldo devedor. Então, para o teu bolso, é muito melhor. Então, se você conseguir se planejar com um pouquinho de antecedência, ou daqui a pouco não se planejou, mas consegue esperar algum tempo, a gente não pode esperar que essa contemplação seja no primeiro mês. Ela pode ocorrer, claro que sim, até porque é um lance bastante significativo, principalmente se for dentro de um grupo já mais em andamento, onde aquelas pessoas que tinham uma maior necessidade de contemplação já foram contempladas. Mas a gente não tem controle sobre todas as ofertas que serão feitas pelos participantes do grupo. Então, eventuais ajustes serão necessários para uma segunda assembleia, para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. Só que a espera vale. Olha aqui como que vai acontecer. 1.230.000 era o teu saldo devedor quando tu fez a contratação. Aí tu foi pagando as parcelas. Nem vou abater as parcelas aqui do saldo devedor. Vou abater só o lance, porque assim já vai valer a pena. Eu pego 1.230.000 e diminuo dos 476.000. Eu vou ter um saldo devedor, quando contemplado, de 754.000. 1 milhão de diferença de custo efetivo total na tua operação. Aí eu te pergunto, vale a pena ou não esperar 3 meses, 6 meses, 9, até 12
para economizar R$1 milhão. Eu, particularmente, acho não. Tenho a tranquila convicção que eu esperaria, sim, pela minha contemplação, se ela oportunizasse pelo menos R$1 milhão em economia. Claro que aqui a gente está trabalhando numa hipótese de 1 milhão, mas que nessa operação a diferença fosse 500. Meio milhão ainda não valeria, e se fosse 200? Você acha que não valeria esperar um pouco para R$200 mil no seu bolso e não no bolso de uma pessoa que sequer tu conhece por conta daquele desejo tão ardente? Será que aquele imóvel que tu viu é realmente o único imóvel que existe nesse bairro? Ou nessa cidade? Não vai ser, vai ter outros. Eu entendo o consumo. Esses dias eu fui numa loja, eu me mudei e eu tô no processo de decorar a casa. E aí eu fui numa loja. E eu fui consumido pelo desejo, o consumo ardente de comprar coisas naquele momento. Que eu sabia que se eu comprasse daqui a pouco até na internet seria mais barato. E gastei bastante, mas comprei. Então eu entendo o desejo ardente. Só que quando a gente coloca na ponta do lápis para operações deste tamanho, a gente precisa respirar um pouco mais, porque aí a gente não está falando de uma economia de 2, 3, 4 mil reais, nós estamos falando de economia de 200 mil, 300 mil, 500 mil, 700 mil, R$1 milhão. Aqui foi um crédito de 1 milhão, mas essa diferença vai funcionar para 200, para 300, para 400, para 500, claro que guardadas as suas proporcionalidades. Agora, se tu é aquela pessoa que precisa honrar um contrato em determinado espaço de tempo, 30, 60 dias, aí não tem para onde correr, tem que ser a carta contemplada, porque no consórcio não há uma garantia de data. Embora haja uma garantia de contemplação, todos os consorciados do grupo serão contemplados se seguirem os requisitos que precisam seguir. Não há como precisar a data que isso vai ser feito, e isso é outra coisa que você precisa correr fora. O ágio é em torno de 45%, e você já se deparou com pessoas que ofertavam em torno de 10% e correu, seguiu procurando. E você pode ter achado um profissional que também te garantiu uma contemplação em determinado espaço de tempo. Dessa pessoa você tem que correr também. Nós aqui na Tramontana Consórcio somos responsáveis por uma comercialização de 60 milhões em créditos mensais. Este ano de 2025 nós já ultrapassamos os 550 milhões de créditos. De maneira bem humilde, eu quero dizer para vocês que nós conhecemos todos os processos. Tudo que pode, tudo que não pode. E não há brecha, não há o esqueminha, o jeitinho brasileiro. Isso é papo de golpista para enganar vocês. Então não tem garantia. Que o Banco Central, eu conheço, fulano, secretário, não sei o que. Não existe, gente. Não sejam tão boca abertas assim. Por favor, existe regra, existe lei. Na vida de ninguém é tão fácil assim. Porque 200, 300, 400, 500, 1 milhão seria tão fácil assim. Então, cuidado com quem vocês negociam. Mas então aqui eu fiz a comparação de carta contemplada com a própria contemplação, para mostrar para vocês que na grande maioria das vezes a própria contemplação vai ser muito mais atraente em termos financeiros. Nenhuma carta contemplada vai ser mais barata que contemplar? Sim, vão existir. Vão existir aquelas cartas que já têm um saldo devedor muito mais baixo, mas por ter um saldo devedor muito mais baixo, esse valor de ágio já é muito maior. Ultrapassa os 45, ultrapassa os 50, porque o cara lá ele quer recuperar as parcelas dele. Então, se ele já pagou muitas parcelas, ele tem muito a recuperar. E além dessa recuperação, ele quer também ter um lucro, porque ele esperou por isso. Então, sim, tem cartas contempladas mais baratas, muitas vezes, do que esse meu exemplo da própria contemplação. Mas a entrada vai superar os 55% facilmente, 60%, se você tiver esse dinheiro, tiver essa disponibilidade, estiver disposto. Embora eu ainda acho que esse dinheiro parado vai render muito melhor para você. E aí um último parênteses, só mais um. Se você puder se planejar com mais antecedência ainda, existem contemplações que você não precisa nem utilizar o seu próprio recurso, que a gente chama de autocontemplação, que utiliza parte do próprio crédito,
Aí imagina você ter acesso a R$1 milhão e continuar com seu R$500 mil na conta. Esse R$500 mil vai ser o suficiente para pagar essas parcelas que ficaram do consórcio. Você compra o seu imóvel quase que pagando nada, porque ele vai se pagar com o seu próprio investimento lá parado. Então vale a pena às vezes se planejar um pouquinho ou esperar um pouco mais e buscar essa contemplação até mesmo sem o seu próprio recurso. Esse aqui é só um parênteses. Existe vídeo aqui falando sobre esse tipo de contemplação, mas se você quiser saber um pouco mais sobre esse tipo de contemplação e também sobre cartas contempladas e a própria contemplação, aqui embaixo vai estar o nosso WhatsApp e o nosso time de especialistas vai estar pronto para te atender. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho mais sobre carta contemplada, a relação dela sobre um grupo em andamento, onde você mesmo contempla e, de maneira geral, o que você precisa cuidar a fazer qualquer uma dessas transações. Se você gostou, deixa o seu like aqui. A minha opinião, você já viu. A carta contemplada, ela é boa, mas contemplar o seu próprio consórcio é muito mais gostoso. Então até o próximo vídeo e muito obrigado por nos acompanhar até aqui.